Imagine que a verdadeira história de Cleópatra, a última rainha do Egito, permaneceu oculta por séculos, pois sua revelação poderia abalar as estruturas de poder do mundo antigo. Na consciência pública, Cleópatra consolidou-se como uma mulher de aparência europeia, com traços finos, olhos claros e pele branca. Mas e se essa imagem for o resultado de uma falsificação deliberada da história? E se Cleópatra, sendo de origem africana, com pele cor de ébano e profundas raízes no continente africano, possuía tal poder e influência que seu próprio sangue representava uma ameaça à hegemonia do Império Romano? Essa história é capaz de virar de cabeça para baixo as concepções estabelecidas sobre a antiguidade. Não se trata apenas de uma biografia de uma figura histórica, mas de um apagamento cultural e racial em larga escala, cujas consequências são sentidas até hoje. Muitos se recusam a aceitar a verdade sobre Cleópatra como a encarnação da civilização egípcia antiga, enraizada na África, com suas ricas heranças espirituais, desenvolvimento intelectual e grandeza cultural. Foi essa origem que causou os temores de Roma. Afinal, uma mulher africana no poder colocava em xeque todo o sistema construído pelos conquistadores. Isso foi um desafio não apenas militar, mas também simbólico, político e espiritual. A história de Cleópatra foi intencionalmente distorcida. Registros foram falsificados, imagens foram branqueadas e a cultura de massa, Spooferman, especialmente o cinema e a literatura, impôs ao público uma imagem eurocêntrica da rainha. No entanto, as chaves para desvendar sua verdadeira origem residem nos detalhes, desde testemunhos de autores antigos até pesquisas genéticas modernas. E eis a descoberta sensacional: a origem africana de Cleópatra muda tudo. Ela ilumina de uma nova forma as relações entre Roma e Egito, as concepções romanas de poder, divindade e realeza, bem como sobre quem é digno de governar o mundo. Essa revelação expõe feridas que o Ocidente não quer reconhecer. A herança africana de Cleópatra não é apenas uma questão de cor de pele, mas uma questão de identidade, representação e justiça histórica. É um desafio a uma mentira enraizada. Reconhecer Cleópatra como uma mulher negra, filha de reis africanos, sábia, estrategista e politicamente forte, requer uma reavaliação do legado do Império Romano e da história como um todo. É preciso descobrir quem Cleópatra realmente foi e por que sua origem africana causa tanta controvérsia. Por que suas raízes foram apagadas da história por historiadores europeus durante séculos? Que ameaça existencial Roma via em sua pessoa? E, finalmente, quais ligações espirituais e proféticas unem Cleópatra e as tradições bíblicas esquecidas? Trata-se de uma jornada perigosa em direção aos séculos passados, onde a verdade estava enterrada sob camadas de tempo e apenas agora começa a emergir. Trata-se de um mundo onde a África deixa de ser um personagem secundário e assume o protagonismo, onde uma mulher negra conseguiu atingir um poder sem precedentes, tanto que seu nome foi apagado dos anais da história para que o mito da grandeza de Roma não fosse abalado. Antes de recorrer a testemunhos documentais, achados arqueológicos e conexões espirituais ocultas, é necessário mergulhar no contexto histórico. Sem compreender os princípios de funcionamento do Império Romano e as razões pelas quais ele temia essa governante africana, é impossível apreender a escala das falsificações históricas. Devemos retornar às origens do Império, às relações difíceis entre Roma e Egito, ao momento em que o nome de Cleópatra ressoou pela primeira vez nos corredores do Senado romano, causando não reverência, mas apreensão. É preciso entender por que a presença de Cleópatra, uma soberana de pele escura no trono egípcio, conseguiu abalar os alicerces do maior império da antiguidade e porque sua influência ainda é sentida no nível espiritual. Cleópatra não surgiu do nada. Para compreender por que sua existência se tornou uma ameaça para o império mais poderoso do mundo antigo, é necessário estudar o pano de fundo espiritual, político e cultural que moldou sua personalidade. Na época de Cleópatra, o Egito já não era o mesmo estado dos tempos dos grandes faraós que ergueram as pirâmides, mas manteve uma poderosa herança espiritual africana.
O Egito estava imbuído do espírito africano. Suas raízes se estendiam aos reinos da Núbia e da Etiópia, onde governantes e sacerdotes eram considerados a encarnação terrena do poder divino. Cleópatra herdou esse legado, apesar de pertencer a uma dinastia que muitos associam à origem grega. É importante notar que os Ptolomeus, que de fato governaram o Egito, casavam-se com representantes da nobreza africana local. Cleópatra, ao contrário da crença popular no Ocidente, não era uma mulher branca de olhos claros, como Hollywood retratou por décadas. Ela tinha ascendência mista com traços africanos acentuados, e foi esse fato que causou preocupação ao Império Romano. Roma via o Egito como um país exótico, rico em recursos, mas também um centro de práticas espirituais incompreensíveis para o pensamento racional romano. O Egito era o berço de conhecimentos secretos, escolas místicas e tradições antigas, ligadas à alma, ao espírito e à conexão com os deuses. Tudo isso representava uma ameaça ao rígido sistema romano, baseado no poder, dominação e guerra. Imagine esta cena. Uma mulher, descendente de uma antiga tradição, senta-se no trono, domina 7 idiomas, possui profundo conhecimento em filosofia, matemática e astronomia. Participa de rituais sagrados e práticas espirituais ancestrais. E essa mulher, uma africana de pele escura, poderosa, educada, estrategista e que influencia diretamente figuras políticas influentes de Roma. Isso foi um desafio insuportável para o orgulho da elite romana. A presença de Cleópatra na arena política representava um desafio não apenas às normas patriarcais estabelecidas, mas também à versão da história que Roma buscava afirmar como a única verdadeira. Naqueles tempos, a história era escrita pelos vencedores, e Roma desejava representar o Egito como uma civilização em decadência e digna de conquista. No entanto, Cleópatra, graças à sua inteligência e força espiritual, destruía esse mito, posicionando-se como igual, ou talvez até superior, aos governantes romanos. Tal situação era inaceitável para um sistema em que à mulher era atribuído o papel de ser submisso e à África, um território destinado à exploração. Ao formar alianças com figuras proeminentes como Júlio César e Marco Antônio, Cleópatra não demonstrou fraqueza, mas negociava em pé de igualdade, mantendo sua independência como rainha e protetora de seu povo. Mas isso teve um alto preço. A propaganda romana se desdobrou em força total. Autores como Plutarco e Dio Cássio criaram a imagem de Cleópatra como uma mulher astuta, sedutora e perigosa. A poderosa governante de pele escura transformou-se em um símbolo de decadência moral, uma feiticeira que enfeitiçava homens. Era mais fácil para os romanos atribuir-lhe o uso de magia do que reconhecer sua inteligência e pensamento estratégico. Foi então que começou o processo deliberado de branqueamento de sua imagem, que atingiu não apenas as fontes escritas, mas também a arte, incluindo moedas e pinturas. A história era reescrita para satisfazer a estética e os interesses dos colonizadores. Neste tempo difícil, quando as profecias se cumprem, muitas pessoas ainda não percebem os processos que ocorrem no mundo. Essa distorção intencional da história não foi uma coincidência, mas parte de uma estratégia em larga escala de dominação espiritual e cultural. Ao apagar as raízes africanas de Cleópatra, Roma privava o povo de sua conexão com seus ancestrais espirituais. Não se tratava apenas da cor da pele, mas do simbolismo do que Cleópatra representava. Uma ponte entre o divino e o terreno. Uma mulher que governava com sabedoria, beleza e possuía conhecimentos sagrados. Ela unia política, espiritualidade e identidade cultural, e tudo isso sendo uma mulher de pele escura. Para muitos isso era inaceitável, por isso sua imagem precisava ser destruída. Foi por essa razão que a história de Cleópatra foi distorcida ao longo dos séculos. Na Renascença, os europeus, redescobrindo textos clássicos, preferiam aqueles em que Cleópatra era retratada como uma figura sensual e decadente. Quando o cinema assumiu o papel de moldar a consciência pública, apareceu nas telas uma Cleópatra interpretada por atrizes brancas com traços europeus, o que apagava completamente sua origem africana. O Egito foi romantizado, seu misticismo suavizado e sua origem reduzida a um cenário exótico. Esta é a verdadeira manipulação histórica que precisa ser desmascarada.
No entanto, apesar de todos os esforços, a verdade continua a emergir. Em cada achado arqueológico ignorado, em cada pintura apagada, em cada detalhe genético negligenciado, contém as chaves para entender quem Cleópatra realmente foi. E quanto mais nos aprofundamos na história, mais claro fica que a distorção da imagem de Cleópatra não é um caso isolado, mas parte de um sistema. Muitas figuras históricas de origem africana foram embranquecidas para se adequar à ideia de negação da sabedoria, força espiritual e profundidade das pessoas negras. E Cleópatra talvez seja o exemplo mais marcante disso. Afirmar a ascendência africana de Cleópatra é um ato que vai além de uma simples afirmação histórica, é um ato espiritual. É uma forma de honrar os ancestrais, devolver ao povo o senso de dignidade e revelar uma verdade que liberta. Olhar para Cleópatra através da lente da verdade permite ver nela não apenas uma monarca, mas um arquétipo, um reflexo, um lembrete de grandeza e potencial passados. Isso tem um profundo significado espiritual, pois a espiritualidade africana sempre ensinou sobre a não linearidade do tempo, sobre a interconexão do passado, presente e futuro. Recriar a imagem autêntica de Cleópatra é reunir a autoconsciência com o divino. A questão que surge é: você já parou para pensar em como a imagem de Cleópatra foi manipulada ao longo dos séculos? Não haverá uma distorção intencional por trás disso? Para entender essa questão é preciso descartar a imagem imposta. A Cleópatra gravada na mente da maioria não é resultado do estudo de documentos egípcios ou achados arqueológicos. É uma imagem criada pelo cinema, por livros didáticos eurocêntricos e por telas idealizadas por artistas da Renascença. A imagem de uma mulher branca com traços finos, cabelos lisos e olhos azuis é uma construção artificial, uma máscara histórica, cuidadosamente elaborada para nos separar da verdadeira Cleópatra. A origem africana de Cleópatra não é apenas uma teoria, é uma realidade suprimida. E é fácil de verificar se sairmos dos estereótipos impostos. Cleópatra nasceu e viveu no Egito, localizado no continente africano. E embora a dinastia ptolomaica tivesse raízes macedónias, isso não significa que Cleópatra manteve a pureza de sangue, como afirmam alguns historiadores que apoiam ambições imperiais. A realidade é que Cleópatra nasceu séculos após a chegada dos gregos ao Egito. Durante esse tempo, a miscigenação com a elite africana local não era apenas natural, mas também estrategicamente vantajosa. Cleópatra foi a única de sua dinastia a dominar a língua egípcia. Isso atesta sua conexão com o povo africano que ela governava. Ela não era uma estrangeira em sua terra, mas parte da cultura espiritual africana que estava na base do Egito. Ela participava de rituais, estudava os ensinamentos das escolas místicas e praticava os ritos sagrados dos sacerdotes de Ísis. Este comportamento não é de um colonizador, mas de alguém que reconhece sua identidade e pertencimento. Uma análise cuidadosa de sua aparência, registrada em crônicas e moedas da época, não corresponde aos padrões europeus idealizados. Tinha traços faciais expressivos, um queixo forte, um nariz característico e um formato de rosto que os cientistas modernos associam à origem africana, possivelmente núbia. Isso é confirmado por análises genéticas de múmias reais daquela época, nas quais predomina o DNA da África subsaariana. Cleópatra, como figura icônica do Egito, surge diante de nós com uma imagem distante daquela difundida pela cultura ocidental. Seu Egito não é um cenário branco, mas o berço da espiritualidade africana, inseparavelmente ligada às raízes terrenas e às esferas celestiais. Cleópatra era a encarnação da feminilidade africana sagrada, governando não pela força das armas, mas pela sabedoria, pela arte da diplomacia e pelo conhecimento secreto. Essa imagem aterrorizava o Império Romano, acostumado ao domínio da espada, ao controle total e à imposição de sua vontade. Uma mulher de pele escura, com profundo conhecimento cultural, perspicácia política, dominando muitos idiomas e compreendendo os segredos espirituais de seu povo, representava um desafio inaceitável. Por isso surgiu a necessidade de distorcer sua imagem na memória coletiva, transformando-a em uma figura sensual, leviana, quase mítica.
Reconhecer a verdade significaria reconhecer o poder espiritual e intelectual da África, reconhecer o fato de que no trono do Egito, berço da sabedoria antiga, sentava-se uma mulher de pele escura. É importante perceber que essa distorção não foi uma coincidência, mas parte de uma estratégia cuidadosamente elaborada de dominação cultural. Ao minar a liderança espiritual e intelectual de um povo, é possível enfraquecer suas raízes. Cleópatra, com toda a sua origem africana, personificava a continuidade do Egito, ainda não submetido à escravidão espiritual. Por isso, sua imagem foi transformada em uma figura erótica, desprovida de sabedoria. O Ocidente compreendia perfeitamente que sua força não residia apenas em alianças políticas, mas também no poder espiritual que ela carregava. Cleópatra dominava o conhecimento da força dos rituais, das palavras e da energia espiritual. E tudo isso, vindo de uma mulher com traços e sangue africanos, representava uma ameaça em todos os níveis. Um olhar atento às mais antigas representações artísticas revela uma Cleópatra cuja aparência está longe da beleza de pele branca. Afrescos, moedas e estatuetas registraram traços muito mais próximos da aparência dos povos africanos que habitavam o Egito e a Núbia. É um fato trágico que muitas dessas imagens foram destruídas ou reinterpretadas por arqueólogos europeus nos séculos XIX a XVIII. Esforços conscientes foram direcionados para branquear até mesmo as evidências materiais. Um exemplo vívido são os retratos de múmias do oásis de Fayum, que retratam mulheres com traços africanos, mas que foram classificadas como romanas ou gregas, apenas para se adequar à narrativa estabelecida. Avanços modernos em genética e arqueologia descolonizada fornecem pesquisas que indicam a presença predominante de genes africanos nas linhagens reais egípcias. Isso não é fruto da imaginação, mas um fato cientificamente comprovado. Trata-se da restauração de uma identidade roubada, e nesse processo Cleópatra desempenha um papel fundamental, sendo um símbolo do que foi perdido, ou melhor, tirado. Quando falamos da origem africana de Cleópatra, não estamos apenas corrigindo uma imprecisão histórica. Estamos tocando na ferida mais profunda da espiritualidade ancestral, no roubo de uma imagem, no sequestro simbólico, na manipulação do divino, transformando-o em entretenimento. Ao restaurar a verdadeira aparência de Cleópatra, sua cor de pele, sua cultura, devolvemos à África uma parte de sua alma. A percepção de Cleópatra provavelmente evoca sentimentos e associações próprios em cada ouvinte. A imagem da rainha egípcia, transmitida em livros didáticos, no cinema e até em sermões religiosos, muitas vezes está longe da verdade histórica. A questão de saber se Cleópatra foi alguma vez retratada como uma governante africana de pele escura, intimamente ligada às tradições espirituais, merece atenção cuidadosa. Se a reinterpretação de sua imagem provoca uma ressonância interna, isso atesta a importância do tema. A distorção da imagem de Cleópatra, seu branqueamento, não é acidental. Por trás disso, há o desejo da cultura ocidental de se afastar da verdade. A origem africana de Cleópatra carrega um significado simbólico que causa preocupação às estruturas de poder. Portanto, seus traços faciais, cor de pele, origem e conexão espiritual com a África foram deliberadamente apagados para torná-la mais aceitável para o olhar europeu. No entanto, a verdadeira Cleópatra não se encaixava nessas molduras artificiais. Ela quebrava estereótipos e questionava as normas estabelecidas. Sua origem africana não era acidental, mas parte de um desígnio divino. Ela personificava a sagrada feminilidade africana em sua mais alta manifestação, combinando sabedoria política com a força espiritual herdada de seus ancestrais. Isso a destacava entre outros líderes daquela época. Cleópatra dominava os conhecimentos espirituais do Antigo Egito, sabia governar não apenas estrategicamente, mas também através de rituais secretos e da consciência espiritual. Sua força residia não na sedução, mas na integridade. A confirmação de sua origem africana pode ser encontrada em toda parte. Moedas antigas contêm imagens com traços faciais diferentes dos amplamente divulgados: nariz largo, queixo forte, lábios cheios.
Isso não é coincidência, mas detalhes que revelam as raízes africanas que foram ignoradas ou distorcidas em interpretações modernas. Achados arqueológicos, túmulos e esculturas atestam a miscigenação genética com os povos africanos nativos daquela época. O Egito não estava isolado, estava conectado com a Núbia, o Sudão e outros grupos étnicos africanos que constituíam a base da cultura espiritual e política da região. Cleópatra, criada nesse ambiente, foi um produto direto dessa fusão cultural. A persistente tentativa de muitos historiadores de retratar Cleópatra como uma grega branca explica-se pela manutenção de uma narrativa imperialista, segundo a qual inteligência, beleza e poder não podem coexistir com uma aparência de pele escura. A imagem branca de Cleópatra era necessária para sustentar o sistema existente. Uma mulher africana, estrategista, poliglota, académica, mística e governante, foi transformada em um estereótipo de beleza sexualizada e frágil. Uma mulher negra poderosa não se encaixava no mundo criado por Roma e herdado pelo domínio europeu. Em uma era onde a dominação de uma cultura sobre outras se tornou a norma, surgiu uma necessidade premente de distorcer a história e reescrever o passado. O objetivo era alterar a origem de figuras-chave, obscurecer sua verdadeira aparência e esconder a verdade sobre seu legado. Você já se perguntou por que os museus europeus frequentemente reinterpretam retratos antigos, bustos e obras de arte que retratam proeminentes figuras históricas negras? A razão reside no desejo obsessivo de excluir a influência africana da narrativa histórica aceita. Cleópatra, sem dúvida, não foi a única vítima dessa tendência, mas uma das mais significativas. Sua transformação em uma personagem sensual e fictícia em filmes de Hollywood levou à perda do simbolismo espiritual que ela personificava. E isso foi feito intencionalmente. As classes dominantes não desejavam que a sociedade soubesse da conexão de Cleópatra com a população negra, de sua veneração pelos elementos da natureza, de sua profunda compreensão do cosmos e de sua capacidade de se comunicar com os deuses através da música, da dança e da ciência espiritual. Esses conhecimentos representavam um perigo, pois despertavam a consciência e expandiam os limites da percepção. É preciso refletir sobre como seria o mundo moderno se crianças negras crescessem com a consciência de que a mulher mais influente do mundo antigo tinha a mesma cor de pele que elas. Como seria a autoconsciência espiritual de uma geração inteira se soubesse que Cleópatra, uma mulher que desafiou Roma, teve filhos com imperadores e governou com sabedoria e justiça, era negra, que sangue africano corria em suas veias e uma essência divina habitava seu espírito? Esse conhecimento teria transformado radicalmente a consciência social. É por isso que a verdade sobre Cleópatra foi cuidadosamente ocultada. O despertar para essa verdade não apenas altera a perspectiva histórica, mas também ativa a memória espiritual de um povo. Por espiritualidade, aqui não se entendem apenas rituais e crenças, mas uma consciência ancestral que transcende gerações, que vive no sangue e ressoa em cada célula do corpo. Cleópatra era a encarnação dessa consciência. Ela guardava os segredos dos faraós negros, os ensinamentos de Ísis, os códigos astrológicos e a alquimia espiritual africana que ensina a unidade do corpo, da alma e do espírito. No entanto, todo esse conhecimento foi abafado pela interpretação europeia da história. Sua história não foi destruída, foi reescrita. E hoje estamos fazendo esforços audaciosos e determinados para restaurar esse legado perdido. Académicos, arqueólogos e historiadores modernos, apesar das fortes críticas, estão rompendo o silêncio académico. Muitos deles afirmam abertamente que Cleópatra provavelmente tinha raízes núbias ou etíopes por parte de mãe, um fato frequentemente ignorado em pesquisas académicas. Isso tem um significado imenso, pois se a mãe de Cleópatra era uma africana nativa e não grega, como alguns alegam, a rainha do Egito era negra não apenas em sua aparência, mas também em sua cultura, espiritualidade e senso de pertencimento. Cleópatra falava egípcio, pensava como uma egípcia, agia como uma egípcia e reverenciava os deuses egípcios. Ela estava imersa em um universo distinto do modelo romano.
Foi esse contraste e choque de cosmovisões que geraram o conflito que se desenrolaria. O próximo passo nesta jornada será particularmente revelador. Agora que entendemos quem ela realmente era, é hora de descobrir por que seu nome por si só causava desconforto nas fileiras romanas. O que havia em sua personalidade que levava Roma a sentir medo, admiração e a difamá-la? Por quê? A figura de Cleópatra se tornou alvo de ataques e difamação. A resposta reside não apenas no plano político, mas também em um profundo simbolismo. Cleópatra era muito mais do que uma governante. Ela servia como uma espécie de espelho, refletindo aspectos que o Império Romano teimosamente se recusava a reconhecer em si mesmo. É crucial entender que as mudanças na imagem de Cleópatra não foram ajustes estéticos acidentais. Foi uma campanha deliberada de apagamento racial e espiritual. A transformação da rainha africana em uma mulher de aparência europeia, em obras literárias, esculturas renascentistas e no cinema representa um dos exemplos mais grosseiros de manipulação histórica, com conotação racial já vistos no mundo. E poucos se atrevem a reconhecer isso com a devida seriedade. Não se trata de um erro casual, mas de um projeto meticulosamente elaborado, visando estabelecer domínio, controlar a narrativa e negar a identidade. Uma mulher negra, possuidora de poder, sabedoria e uma espiritualidade marcante, representava uma séria ameaça a qualquer estrutura de poder colonial. A solução portanto, era simples: embranquecer sua imagem para neutralizar sua influência. Esse processo começou logo após sua morte. Roma, sentindo-se desafiada por sua existência, não podia permitir que sua imagem continuasse a inspirar povos oprimidos, especialmente mulheres e africanos. Logo após o estabelecimento do domínio romano, a percepção pública de Cleópatra começou a ser distorcida, com insinuações de que ela usava bruxaria e sedução para manipular homens influentes, como Júlio César e Marco Antônio. Observe como a estratégia é claramente delineada: privá-la de inteligência, perspicácia política e liderança espiritual, substituindo-as por fragilidade, propensão à manipulação e traços quase diabólicos. Essa era uma forma de demonizar o que não podia ser explicado pela lógica imperial, a força natural de uma mulher negra consciente de suas raízes. Com o tempo, essa construção se solidificou na arte. Na Idade Média e especialmente durante o Renascimento Europeu, a imagem de Cleópatra foi retratada por artistas de origem europeia em contextos fictícios, com vestimentas greco-romanas e traços faciais europeus. É notável que esses artistas nunca viram imagens autênticas da rainha. Não tinham base histórica visual, mas, apesar disso, preferiam retratá-la como uma mulher branca, pois o sistema assim a exigia. Afinal, como uma mulher negra poderia personificar beleza, liderança e conhecimento? Isso era impossível, pelo menos dentro da estrutura racista que então se formava. Assim, uma situação particular se desenvolveu. O racismo estrutural que definia a narrativa ocidental precisava desesperadamente apagar a memória ancestral da África como o berço de civilizações avançadas, e o Egito representava o maior desafio. A elite europeia sabia perfeitamente que a sabedoria egípcia não surgiu da cultura grega, como muitos tentavam alegar. Eles sabiam que, muito antes de Atenas e Roma existirem, os africanos já construíam templos, criavam observatórios astronómicos, realizavam cálculos matemáticos e conduziam discussões profundas sobre a alma humana. Cleópatra, como a última rainha do Egito, era o principal símbolo desse legado. E foi por essa razão que sua imagem foi cuidadosamente apagada de sua própria história. Por muito tempo, a imagem de Cleópatra foi distorcida, e o século XX, com o florescimento do cinema e da cultura de massa, apenas acentuou essa tendência. Hollywood desempenhou um papel fundamental na consolidação da representação europeizada de Cleópatra no imaginário popular. Atrizes de aparência europeia como Elizabeth Taylor encarnaram a imagem da rainha sem questionamentos, reforçando estereótipos eurocêntricos e racistas. As discussões foram suprimidas e uma Cleópatra branca passou a ser percebida como um fato inquestionável. Assim, o legado espiritual africano foi sufocado, transformado em entretenimento, desvinculado de suas raízes autênticas.
No entanto, a mentira não pode perdurar para sempre. Nos últimos anos, discussões sobre representação cultural revelaram esse problema. Artistas, intelectuais, cientistas, teólogos e arqueólogos afro-americanos começaram a levantar suas perguntas. Por que Cleópatra nunca foi representada de forma autêntica? Por que sua origem africana gera tanta controvérsia? Por que a imagem de uma rainha africana forte, mística e influente ainda causa desconforto? A resposta reside nas estruturas que controlam o conhecimento, os museus, os círculos académicos e a produção cultural global. Reconhecer Cleópatra como africana exigirá uma reavaliação de todo o conceito da civilização egípcia. Será necessário admitir que o Egito, tão elogiado no Ocidente, foi uma civilização africana avançada, criada, liderada e espiritualmente guiada por africanos. Isso questiona os fundamentos da história ocidental em sua forma atual. É por isso que surge a resistência. Não se trata de dúvidas académicas, mas de medo da verdade, medo de nomear e mostrar o que foi apagado. Os debates sobre representação cultural não são meras queixas, mas uma busca por reparação e justiça simbólica. Quando se afirma que a imagem de Cleópatra foi distorcida, isso significa que gerações de africanos cresceram sem a oportunidade de se verem representados na figura mais influente da história egípcia antiga. Meninas africanas foram privadas de ver uma rainha semelhante a elas. A conexão espiritual com os ancestrais foi rompida por motivos políticos. Isso demonstra que o racismo histórico ainda existe e sua forma mais perigosa é a invisibilidade. É importante entender que não se trata apenas de mudar a cor da pele de um personagem, mas de restaurar a dignidade espiritual de um povo, de se reconectar com ancestrais cuja ligação foi interrompida por mentiras, de devolver às pessoas a consciência de seu pertencimento a algo maior. Cleópatra não é apenas um nome, mas um símbolo, um ponto de retorno. Sua restauração deve ser realizada com coragem, pesquisa, consciência e verdade. Cada vez que a origem africana de Cleópatra é negada, uma porta se fecha na alma coletiva. E cada vez que se afirma que Cleópatra era filha da África, a chama se reacende. O objetivo desta narrativa é romper esse esqueleto ciclo devolver o que foi roubado e ativar a memória daqueles que precisam se lembrar de suas raízes. A imagem de Cleópatra, ao longo dos séculos, sofreu uma profunda distorção e embranquecimento. Diante disso, é necessário hoje focar no que mais perturbava Roma, o poder real que a rainha egípcia possuía. A questão não se resumia apenas à tonalidade de sua pele, nem à sua sabedoria espiritual e raízes africanas. A essência é que essa mulher, uma governante negra, dotada de pensamento espiritual e estratégico, representava uma ameaça direta à estabilidade política do maior império da época. O simples fato de ela estar no trono do Egito já era um problema para Roma. No entanto, quando Cleópatra começou a influenciar figuras-chave da política romana, como Júlio César e Marco Antônio, esse problema se transformou em uma verdadeira comoção política. E não foi uma simples agitação. Foi uma fissura profunda nos alicerces de um sistema que não conseguia aceitar a presença de uma figura feminina forte, especialmente uma que carregava o poder ancestral da África. Roma sempre se caracterizou por uma suspeita doentia em relação à perda de controle. Sua expansão imperial foi construída sobre a manutenção dos povos conquistados dentro de uma narrativa rigidamente estabelecida de superioridade cultural, militar e racial. Os romanos não podiam permitir que um território como o Egito, com seus rituais antigos, tradições africanas e uma rainha negra, tivesse independência espiritual ou política. Quando Cleópatra se apresentou como aliada estratégica de César, ela não estava apenas buscando uma aliança para proteger seu trono. Ela estava desafiando diretamente a arrogância romana. Ela se posicionava como igual e, o que era ainda pior, era mais educada que muitos senadores, mais sábia que muitos generais e tinha uma conexão mais profunda com seu povo do que qualquer líder romano. O relacionamento de Cleópatra com Júlio César não foi um ato de submissão, como alguns historiadores tentaram apresentar. Foi um complexo jogo de inteligência política. Cleópatra sabia que, ao se aliar a uma figura tão significativa como César,
Ela não apenas protegeria o Egito do domínio romano, mas também ampliaria sua influência na própria Roma. E foi exatamente isso que aconteceu. O relacionamento deles não foi apenas um romance, foi uma luta por poder que resultou no nascimento de seu filho, Cesarião. Nesse momento, o desespero de Roma atingiu o auge. A mera ideia de que o herdeiro de Júlio César seria o filho de uma mulher africana, uma rainha que governava um povo espiritual e antigo, era absolutamente inaceitável para os senadores romanos. Roma começou a tremer por dentro, pois esse menino carregava não apenas o sangue de César, mas também o sangue de ancestrais africanos. Uma criança que poderia crescer com direito ao trono e, ao mesmo tempo, com o legado espiritual do Egito, destruía completamente o projeto de pureza e sucessão política que Roma tão cuidadosamente tentava manter. Foi por isso que, após o assassinato de Júlio César, um ato político com múltiplos motivos pessoais, Cesarião passou a ser visto como uma ameaça que precisava ser eliminada. A aliança de Cleópatra com Marco Antônio gerou uma nova onda de alarme em Roma. Marco Antônio, figura-chave na luta pelo poder após a morte de César, aproximou-lo de Cleópatra não apenas por atração pessoal, mas também por considerações estratégicas. Ele compreendia perfeitamente o poder que ela representava, as riquezas que ela administrava e a legitimidade espiritual que ela possuía. Ao unir forças com ela, ele buscava equilibrar o jogo de poder contra Otaviano, o futuro imperador Augusto. Marco Antônio talvez percebesse plenamente que Cleópatra não era apenas uma parceira política. Ela era a encarnação de um outro tipo de poder que transcendia a política e o poder militar. Ela representava uma monarquia sagrada, enraizada nos princípios da espiritualidade africana, um fenómeno que Roma não conseguia nem compreender nem subjugar. A comoção política que se seguiu à aliança de Cleópatra e Marco Antônio não foi apenas uma luta por poder. Foi um choque de símbolos, cosmovisões, paradigmas e valores espirituais. Cleópatra carregava os deuses do Nilo, os rituais lunares, os mistérios da reencarnação e uma percepção de mundo africana, onde o poder era visto não como dominação, mas como um fardo de responsabilidade. Roma não podia competir com isso. Suas instituições secas, o culto ao patriarcado, o desejo de controle e a força bruta revelaram-se impotentes. Cleópatra oferecia o que nenhum romano poderia oferecer: sentido, profundidade e conexão com os ancestrais. Isso simultaneamente atraía e assustava a elite romana, que rapidamente percebeu que ela não podia ser deixada livre. Era necessário destruí-la publicamente, espalhando histórias falsas, acusando-a de manipular homens por bruxaria, apagando a imagem da rainha sábia e transformando-a em uma vilã devassa. Se o povo romano a visse como uma alternativa ao poder tradicional, o sistema poderia desmoronar. O projeto de Otaviano de concentrar o poder absoluto nas mãos do imperador só poderia ser realizado após a vitória, humilhação e esquecimento de Cleópatra. E foi exatamente isso que ele fez. Após a derrota na Batalha de Ácio, Roma iniciou a destruição sistemática da imagem de Cleópatra. A propaganda atingiu proporções sem precedentes. Ela era apresentada como perigosa, sedutora e desequilibrada. Sua aliança com Marco Antônio era retratada como loucura e não como um movimento estratégico. Sua espiritualidade era chamada de superstição e sua sabedoria de manipulação. Assim, o Império alcançou seu objetivo: suprimir a força simbólica de uma mulher africana que quase abalou os alicerces de Roma. No entanto, a pergunta que o povo romano não tinha permissão para fazer era: o que nela provocava uma reação tão desesperada? Roma não estava preocupada apenas com a ameaça política, mas também com a espiritual. Cleópatra era o reflexo de tudo o que Roma não podia controlar. Um trono africano sustentado por rituais antigos, uma rainha que governava olhando para as estrelas, que conhecia o tempo, os ciclos e o divino feminino. Uma mulher que não apenas negociava com César e Marco Antônio, mas que também compreendia mistérios que os romanos temiam. Isso, mais do que qualquer exército, a tornava perigosa. Tal poder não pode ser conquistado por legiões. Ele emana da terra, do sangue, do espírito. Foi por isso que seu nome não foi entregue ao esquecimento.
Apesar de todas as tentativas de apagá-la da memória, Cleópatra continua a ressurgir nos sonhos daqueles que buscam sua identidade, nas almas daqueles que ouvem o chamado dos ancestrais, no despertar de uma geração cansada de mentiras e que anseia por uma reunificação espiritual com suas raízes. E a pergunta que Roma nunca conseguiu responder continua a ecoar: como destruir uma mulher em quem reside a própria força da criação? No cadinho da criação. A verdadeira guerra de Roma contra Cleópatra desenrolou-se não apenas nos campos de batalha, mas também na esfera das ideias, imagens e palavras. Quando uma governante africana poderosa, espiritualizada e estrategicamente perspicaz conquista os corações das pessoas, o império ataca não apenas com a espada, mas também com os meios de propaganda. Assim começou a guerra cultural contra Cleópatra, uma ofensiva oculta, velada como história oficial, mas impregnada de medo, racismo e desejo de controle simbólico. A tarefa era clara: transformar a imagem de Cleópatra de uma rainha divina em uma ameaça moral. Em vez de reconhecê-la como a encarnação suprema da feminilidade africana ancestral, decidiram demonizá-la. A propaganda romana era implacável. Cleópatra passou a ser apresentada como uma feiticeira traiçoeira, uma mulher movida pela luxúria, uma governante incontrolável cujas paixões ameaçavam impérios. Sua inteligência era ignorada, sua conexão espiritual com o Egito ridicularizada e sua aliança com Marco Antônio retratada como a manifestação da fraqueza de um homem enfeitiçado por sua beleza exótica. Isso era racismo disfarçado de narrativa política. Sua espiritualidade ancestral transformou-se em superstição, a sabedoria africana em bruxaria e a liderança em uma ameaça a ser eliminada. O objetivo dessa guerra de informação era simples: convencer as pessoas de que Roma estava salvando o mundo de uma mulher perigosa, enquanto, na verdade, estava apagando da história uma das maiores líderes espirituais. O poder de Cleópatra vinha do coração da África. O Império compreendia que, se essa força se enraizasse na consciência e nos corações das pessoas, seria impossível contê-la. Eles sabiam que uma imagem poderosa poderia viver por séculos, por isso decidiram controlá-la antes que se tornasse incontrolável. O corpo de Cleópatra foi derrotado, mas sua imagem precisava ser destruída e recriada de acordo com os interesses de Roma. Essa manipulação não foi apenas política, mas também espiritual. Roma reconhecia o poder das narrativas e entendia que, ao controlar o imaginário coletivo, era possível moldar não apenas a história, mas também a fé, a identidade, o orgulho e a autoimagem das pessoas. Cleópatra representava tudo o que o patriarcado romano temia. Uma mulher que não se curva, que lidera, baseando-se na sabedoria ancestral, que conhece os segredos do tempo, do sangue e do cosmos, que entende que governar é servir, e que o poder espiritual não pode ser comprado, mas reside na alma. Em uma cultura imperial, onde as mulheres eram relegadas ao papel de esposas silenciosas ou objetos de prazer, a presença de uma mulher como Cleópatra, educada, poliglota, conectada a sacerdotes, ciclos lunares e deuses antigos, não era apenas inconveniente, mas escandalosa. Ela era a encarnação de tudo o que Roma temia, a divindade feminina, o arquétipo da deusa encarnada, e isso precisava ser destruído. Foi então que Roma iniciou uma das campanhas de desinformação mais sofisticadas da história da antiguidade. Poetas, filósofos e cronistas foram incentivados a escrever sobre Cleópatra não como uma rainha, mas como uma mulher que arruinou Marco Antônio, enganou César, usou perfumes exóticos e banhos para enfeitiçar seus amantes. Observe que não se tratava de suas alianças políticas, reformas administrativas, superioridade naval ou reorganização do Egito. Falava-se de seu corpo, seus aromas, seu leito. Tudo o que pudesse excitar a imaginação fetichista era usado para desviar a atenção de seu poder real. À sombra do triunfo de Roma sobre o Egito, desenrolou-se uma campanha insidiosa para distorcer a imagem de Cleópatra, visando minar sua influência e legitimidade. A rainha passou a ser representada não como uma governante sábia, mas como a personificação da sedução e da decadência. Paradoxalmente, essa estratégia se mostrou eficaz. Ao longo dos séculos, o nome de Cleópatra consolidou-se como um símbolo de atração fatal.
ofuscando sua herança africana e sua perspicácia política. A verdade foi gradualmente se perdendo, dando lugar a representações distorcidas. Imagens passaram a atribuir-lhe traços europeus, e documentos que comprovavam sua origem africana foram questionados ou destruídos. Com a ascensão do cristianismo, que encontrou um aliado no Império Romano, essa guerra cultural ganhou novos contornos. Cleópatra surgiu não apenas como uma ameaça política, mas também como um símbolo de pecado e tentação, contra o qual o novo sistema religioso lutava. O sagrado feminino foi demonizado, suas raízes africanas foram relegadas ao esquecimento e a imagem de Cleópatra foi novamente utilizada como arma em uma guerra simbólica. No entanto, a verdade não desaparece sem deixar vestígios. É por isso que milénios depois continuam sendo feitas tentativas para revelar o que foi escondido. A guerra cultural prossegue em nossos dias, assumindo novas formas. Filmes, livros e séries continuam a retratar Cleópatra com pele e olhos claros, ignorando sua conexão com a espiritualidade africana. O nome da rainha é reduzido a intrigas amorosas, silenciando suas conquistas históricas. Impérios mudam de forma, mas a luta pela narrativa permanece relevante. Neste campo de batalha simbólico, cada palavra, cada imagem tem significado. Cada verdade restaurada se torna um ato de resistência ao esquecimento. Cleópatra não era apenas uma mulher bonita. Ela era uma figura-chave, um elo entre mundos, um portal espiritual entre o visível e o invisível, uma sacerdotisa do trono, uma estrategista no coração do Egito Negro, uma rainha em quem ressoavam as vozes das matriarcas, dos ancestrais e dos deuses. Roma sabia disso e, portanto, buscou vencê-la nas mentes das pessoas, mesmo após a derrota no campo de batalha. Hoje, temos a responsabilidade de restaurar sua verdadeira imagem, de recuperar o que foi perdido, de corrigir as distorções que Roma espalhou ao longo do tempo. É importante lembrar que uma mulher negra, dotada de poder espiritual e consciente de sua origem, representa a maior ameaça para qualquer império fundado na opressão. A percepção de que a guerra contra Cleópatra foi direcionada contra a própria essência do seu ser, contra o seu legado, deve se tornar uma tocha que ilumina a escuridão das distorções históricas. Compreender como Cleópatra foi intencionalmente apagada da memória política e cultural devido ao medo de Roma de seu poder, impulsiona uma investigação mais profunda. Além da política e do controle sobre as narrativas, esconde-se algo ainda mais poderoso, algo que inclui a espiritualidade ancestral, profecias esquecidas e uma presença que ecoa em textos sagrados sob outros nomes ou sem nome algum. O medo de seu simbolismo era tão grande que até as escrituras sagradas foram censuradas. Nas escrituras sagradas, especialmente nos textos do Antigo Testamento, os estados africanos aparecem com mais frequência do que geralmente se pensa. Etiópia, Núbia e Egito surgem em contextos proféticos, estratégicos e espirituais. Mulheres dessas terras eram frequentemente portadoras de sabedoria, influência e mistério. A rainha de Sabá, vinda do sul, das terras de pessoas negras, com presentes de ouro e perguntas profundas, impressionou com sua perspicácia até mesmo o mais sábio dos reis, Salomão. Este encontro não foi apenas uma visita diplomática, mas um evento simbólico de significado espiritual, onde uma mulher africana é reconhecida como portadora de revelação. No entanto, surge a pergunta: por que figuras como a rainha de Sabá foram dignas de menção na Bíblia, mesmo que passageira, enquanto outras mulheres de reinos poderosos, como o Egito, praticamente desapareceram das páginas dos textos sagrados? A resposta reside em seu papel simbólico. Cleópatra, assim como outras mulheres negras da realeza, carregava um peso simbólico que desafiava as normas estabelecidas. Ela era um reflexo do sagrado feminino ancestral que a tradição judaico-romana buscava silenciar, especialmente após o estabelecimento do controle do Império sobre os textos sagrados. Sua existência representava uma ameaça ao modelo patriarcal e à teologia de dominação, mas os ecos dessa presença sobreviveram em detalhes, subtextos e simbolismos. O Egito, apesar de ser frequentemente retratado como uma terra de escravidão, também se apresenta como um lugar de refúgio, sabedoria e revelação.
Foi lá que José alcançou uma alta posição, onde Moisés foi criado e para onde Maria, José e Jesus fugiram, escapando do perigo. A espiritualidade africana não serviu apenas como pano de fundo, ela desempenhou um papel importante na preservação de figuras-chave do plano divino. E embora o Egito seja frequentemente demonizado, sendo apresentado como uma terra de idolatria, ele sempre esteve na vanguarda do destino profético, o que não pode ser ignorado. Imaginemos agora Cleópatra neste contexto. Uma mulher negra, educada em escolas de mistérios, versada em astronomia, ciclos lunares, códigos sagrados do Nilo e rituais da deusa Ísis. Uma rainha que governava baseada em símbolos antigos que também são encontrados em visões proféticas da Bíblia. Serpentes, coroas de 12 estrelas, arquétipos femininos conectados ao céu e à terra. Seria possível que sua figura não tivesse conexão com o plano espiritual que se desenrolava no Oriente. Sua ascensão ao trono naquele momento específico da história pode não ter sido apenas uma coincidência política, mas um posicionamento espiritual. Cleópatra poderia ser uma conexão profética, uma guardiã esquecida da memória sagrada que, mesmo não sendo diretamente mencionada nas Escrituras, representava um ponto de resistência ao domínio espiritual do Império. Sua morte pode ter simbolizado o fim de um ciclo, um momento em que Roma não apenas conquistou o Egito político, mas também tentou subjugar o Egito espiritual, silenciando a sacerdotisa. Um véu de silêncio envolve o passado. O Império, ao assumir o controle da narrativa histórica, relegou ao esquecimento o sagrado feminino africano, enterrando-o sob camadas de dogmas patriarcais e opressão simbólica. A humanidade percebe a magnitude dessa tragédia. A espiritualidade africana, encarnada na figura de Cleópatra, representava uma ameaça profética às estruturas de poder, pois quebrava a ideia estabelecida de que o sagrado deveria ser prerrogativa dos homens, os sacerdotes romanos, com suas estruturas de poder frias e calculistas. Cleópatra lembrava o mundo da natureza cíclica do divino, de sua sensibilidade e profundidade. Ela afirmava que o espírito fala através da terra, do corpo e da intuição, que o trono pode ser ocupado por uma mulher que dança com as estrelas e eleva orações descalça na areia do deserto. Talvez seja por isso que o nome de Cleópatra ainda cause inquietação nos corações de muitos, pois ele desperta algo que a religião institucionalizada buscou erradicar. Ela reaviva a conexão com o ventre espiritual da África, desafiando as narrativas dominantes que tentam separar a fé de suas origens, o poder da intuição e a liderança da sensibilidade. Cleópatra permanece uma presença profética silenciosa, uma lacuna gritante nos textos históricos, mas um eco vivo na memória espiritual daqueles que buscam redescobrir suas raízes. Nesse sentido, surge uma pergunta legítima. O que acontecerá se reconhecermos Cleópatra não apenas como uma figura histórica, mas também como uma entidade espiritual? E se percebermos que sua trajetória de vida, sua morte trágica e o subsequente apagamento da memória foram parte de um ataque espiritual em grande escala? Um ataque direcionado contra tudo o que é feminino, africano, conectado ao conhecimento profundo e à intuição. E se aceitarmos o fato de que a restauração de sua imagem é também a restauração de parte do plano original de harmonia entre os mundos? Que mudanças isso trará ao nosso mundo interior? É aqui que cada pessoa entra em cena na história. A resposta a essa pergunta não pode ser dada de fora. Ela deve nascer dentro de cada um de nós. Estas palavras são apenas sementes destinadas não apenas a fortalecer essa ideia, mas também a criar um fluxo espiritual de salvação e conscientização. Até este momento, Cleópatra foi vista como uma figura isolada, um símbolo espiritual e uma ameaça cultural. No entanto, chegou a hora de expandir os horizontes de nossa compreensão e perceber que Cleópatra não surgiu do nada. Ela foi o fruto de uma rica herança, um elo em uma antiga corrente que remonta à linhagem dos faraós negros da Núbia, uma das civilizações mais desenvolvidas, espiritualmente ricas e estrategicamente influentes da história da humanidade, cujo legado foi brutalmente apagado da memória oficial. Muitos desconhecem que o Egito nem sempre foi governado por dinastias de origem grega ou mista.
Antes da chegada dos colonizadores mediterrâneos, o poder no Vale do Nilo pertencia a reis e rainhas de pele escura, nascidos nas margens do Sudão e do Alto Egito, especificamente na região da Núbia, também conhecida como Cush nas escrituras antigas. Esses faraós não apenas governaram o Egito, mas também o revigoraram em períodos de crise, restauraram tradições espirituais perdidas e reacenderam o fogo da sabedoria africana no coração do mundo antigo. Eles ergueram pirâmides, reconstruíram templos e trouxeram a energia ancestral de seus povos para o cerne da civilização egípcia. Cleópatra era herdeira da grandeza de uma civilização antiga. Ela pertencia à última dinastia do Egito e sua educação ocorreu em uma atmosfera permeada por símbolos e referências ao legado dos reis negros. A infância de Cleópatra transcorreu no Egito, onde as memórias do domínio núbio ainda estavam vivas. A vida espiritual da época guardava os ecos dos ensinamentos de governantes como Taharka e Pianki, faraós negros que buscaram unir o Egito e a Núbia, o norte e o sul, o mundo visível e o invisível. Cleópatra tornou-se a personificação dessa ideia, preservar a cultura egípcia em uma era de influência helenística e romana. Mas por que esses faraós são quase esquecidos? A resposta é simples: a história foi reescrita. Assim como a imagem de Cleópatra foi distorcida, seus ancestrais também foram relegados ao esquecimento. As dinastias núbias foram intencionalmente excluídas dos livros de história e suas pirâmides, que se erguem no Sudão, são ignoradas pelos círculos académicos ocidentais. Os trabalhos de arqueólogos africanos são questionados e os relatórios de suas descobertas são enviados para arquivos. O reconhecimento de que governantes negros não apenas governaram o Egito, mas também revigoraram sua espiritualidade, destruiria o mito europeu da origem grega do conhecimento. A verdade é que o conhecimento, a matemática, a medicina, a astronomia, a espiritualidade e o próprio conceito de realeza nasceram na África, em particular na África Negra. Você sabia que existem mais pirâmides núbias do que egípcias e que foram construídas com uma precisão incrível, carregando um profundo significado espiritual comparável às pirâmides de Gizé? Os reis da Núbia não apenas conquistaram o Egito, mas também o governaram, baseando-se em princípios espirituais, conectando o poder aos céus, às estrelas e aos ciclos naturais. Esta história foi intencionalmente oculta. Somos ensinados que a África é apenas dor e treche e escravidão, mas na realidade foi a África o berço dos primeiros impérios, da ciência, da espiritualidade, da arte e da ordem social. Foi aqui que surgiram reinos de sabedoria tão poderosos que tiveram que ser apagados da memória para permitir o surgimento da hegemonia europeia. Cleópatra era a encarnação viva desse legado. Ao aparecer nos palácios de Roma, ela carregava o espírito dos reis cutitas, os hinos das sacerdotisas núbias e o código genético de ancestrais que conectavam o poder político a uma missão espiritual. Sua presença causava inquietação, pois em sua voz ressoava uma história milenar da África que Roma não desejava ouvir. Por isso, ela precisava ser silenciada. Hoje, devemos nos lembrar disso. Existem descobertas arqueológicas que confirmam a herança africana, mas elas são silenciadas. Por décadas, pesquisadores africanos e arqueólogos independentes descobriram evidências de que os faraós núbios não apenas governaram o Egito por cerca de 100 anos, mas também apoiaram os templos de Amon, realizaram reformas em Luxor e instruíram o povo em períodos de crise espiritual. Seus rostos, esculpidos com narizes largos, olhos profundos e lábios cheios, eram retratados em tons escuros. Eles usavam coroas com serpentes, símbolos solares e vestimentas que combinavam as tradições egípcias com a cosmovisão africana. Isso não é apenas uma teoria, é um fato comprovado que é silenciado. A revelação dessas informações mudaria o mundo. Ocultar a verdade é um movimento estratégico destinado a manter o controle sobre a história. Se o mundo souber que o Egito era africano, que os faraós eram negros e que Cleópatra era herdeira de uma linhagem espiritual de reis e rainhas negros, o controle sobre a opinião pública será perdido. A autoconsciência espiritual dos povos africanos despertará, a conexão com os ancestrais será restaurada e esse sistema ruirá.
A memória espiritual é a chave para o poder e quem conhece suas raízes encontra seu trono interior. Cleópatra, sentada no trono, não era apenas uma figura histórica, mas também uma guardiã de um portal, a encarnação viva da sacralidade do poder africano e da legitimidade dos governantes negros. Sua imagem servia como um lembrete de uma espiritualidade profunda que não é de forma alguma uma relíquia folclórica, mas sim uma sabedoria divina enraizada em um passado distante. Ao considerar Cleópatra fora do contexto de sua dinastia, que se estende aos reis de Cush e aos primeiros governantes divinizados, perde-se a compreensão de seu verdadeiro papel e significado. A conscientização de sua conexão com a cosmovisão africana permite entender por que esforços tão massivos foram feitos para seu esquecimento. A restauração de sua verdadeira imagem é equivalente ao renascimento de um império espiritual inteiro. É por isso que é tão importante trazer à luz a verdade sobre seus antecessores, os reis negros, provando que Cleópatra não foi uma coincidência, mas uma continuação lógica de uma história gloriosa. Ela foi testemunha de uma linhagem que governou com sabedoria e inspiração divina, e sua voz era o eco de milénios, a voz dos ancestrais, clamando a um império que havia perdido a capacidade de ouvir. Surge a pergunta: sabe-se algo sobre os faraós núbios? O conceito de pirâmides negras no Sudão é familiar. Alguém compreende que Cleópatra era a herdeira espiritual desses reis esquecidos. Tais perguntas visam disseminar a verdade e chamar a atenção para essa revelação. Após a compreensão da verdadeira essência de Cleópatra, de sua importância espiritual, de sua conexão com os grandes reinos africanos e de sua origem sagrada, uma pergunta surge involuntariamente, como o eco de um tambor antigo. Por que essa informação foi tão cuidadosamente ocultada? Porque o mundo foi alimentado com imagens falsas, histórias distorcidas e narrativas fabricadas para desviar da verdade. A resposta reside no fato de que a verdade possui um poder imenso. Tudo o que carrega poder espiritual, identidade negra e renascimento ancestral sempre foi perseguido pelas estruturas dominantes que moldam a história. Ao longo dos séculos, o mundo foi reestruturado através da lente do colonialismo. As potências europeias, buscando o domínio territorial, perceberam que, para subjugar os povos, era preciso primeiro subjugar suas mentes. Para isso, foi criada uma narrativa histórica na qual as pessoas negras eram apresentadas como inferiores, escravizadas e marginalizadas. A erradicação da memória de Cleópatra, dos faraós negros da Núbia e dos impérios espirituais africanos foi parte de uma estratégia para afirmar a supremacia branca. A imagem de uma rainha negra, estrategista, sacerdotisa e centro de poder destruía essa concepção. Cleópatra não era apenas uma figura histórica a ser eliminada. Ela era um símbolo. O reconhecimento de sua verdadeira aparência como uma mulher negra, sábia, espiritual e forte, representava uma ameaça à narrativa europeia. Portanto, seu apagamento dos livros, o branqueamento na arte, o silenciamento nas escolas e a desacreditação nas universidades não foi apenas um erro histórico, mas um projeto deliberado de aniquilação simbólica, um projeto de supremacia e uma guerra espiritual silenciosa. O silenciamento profundamente enraizado na história levou a que, ainda hoje, muitos membros da diáspora africana desconheçam o governo de dinastias africanas no Antigo Egito, a existência de faraós negros e o possível papel de Cleópatra como o último elo visível em uma cadeia espiritual milenar que conecta os reinos africanos ao plano divino. Essa ignorância, na verdade, é o que sustenta a fragmentação espiritual. O desconhecimento da própria origem leva à perda de referências na fé. A ausência de reconhecimento dos ancestrais torna as pessoas vulneráveis à opressão por falsos deuses impostos pelos colonizadores. E aqui surge um ponto sutil, mas importante. A distorção atingiu não apenas a verdade histórica, mas a própria espiritualidade. A fé dos negros foi distorcida. Muitas gerações cresceram com a convicção de que tudo o que é africano é pagão, tudo o que é ancestral é sombrio, e que a espiritualidade só pode ser realizada dentro dos modelos europeus de adoração. Essa convicção não surgiu por acaso, mas foi imposta,
cultivada e fortalecida por séculos como uma estratégia de escravização, pois um povo desconectado de suas raízes espirituais torna-se presa fácil. Nesse contexto, Cleópatra adquire um significado especial. A compreensão de que sua imagem foi apagada devido ao seu papel como símbolo da força espiritual feminina africana permite entender que o objetivo da história eurocêntrica nunca se limitou à mera exposição de fatos. Seu verdadeiro propósito era a doutrinação das almas, a criação de um abismo entre o indivíduo e sua herança. E quanto mais profundo esse abismo, mais fácil é estabelecer o controle. É por isso que muitos sentem um distanciamento espiritual mesmo dentro da religião, pois seus fundamentos foram lançados sobre a mentira e a negação. O retorno à verdade transforma a fé, a oração, a cosmovisão, o que representa uma ameaça ao sistema existente. A Europa precisava criar um panteão de heróis, deuses, profetas e líderes brancos, enquanto simultaneamente transformava figuras negras em vilões, fetiches e sombras. Essa era a única forma de manter o império colonial espiritual. Cleópatra se tornou um dos principais alvos dessa distorção, pois ela encarnava tudo o que, segundo o sistema, as pessoas negras não poderiam ser. Realeza, intelecto, beleza, conexão divina, liderança e sabedoria. Ela representava o oposto completo da narrativa construída. Por isso, sua história foi dividida, escondida, reescrita, em última instância, branqueada, para não inspirar, não ressuscitar e não despertar. Mas a situação está mudando. Talvez isso já seja sentido. Talvez neste exato momento algo esteja se acendendo por dentro. É a memória espiritual que o sistema tentou apagar, mas que nunca morreu, pois o espírito dos ancestrais é inextinguível. Ele pode silenciar por um tempo, mas retorna quando encontra um coração pronto. Cleópatra volta não como uma personagem de cinema, mas como um símbolo vivo de um chamado espiritual que pulsa em nosso interior. Quanto mais a verdade é revelada, mais difícil se torna viver na mentira. Compreender as razões por trás da ocultação dessa verdade é um passo em direção à libertação pessoal. É um olhar no espelho que reflete não um corpo colonizado, mas uma alma ancestral, herdeira de reinos e milénios de sabedoria. É a percepção de que os cabelos carregam mapas de identidade, a pele carrega a cor do sangue real e a fé, mesmo suprimida por doutrinas coloniais, ainda conhece o caminho de volta para casa. Cleópatra, apesar de todos os silêncios impostos a ela, permanece uma voz que chama seu povo, e esse chamado está mais vivo do que nunca. A conscientização da magnitude da herança espiritual oculta torna-se mais relevante do que nunca. Qual é a sensação de perceber que a história se tornou inacessível, que um legado foi intencionalmente escondido e que as tentativas de compreender o poder espiritual foram sistematicamente suprimidas? Após tantas revelações, é impossível continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. O renascimento da verdade espiritual acarreta uma transformação não apenas na percepção do mundo, mas também na autoidentificação. Com cada camada de mentira que cai, algo valioso se revela: identidade, propósito, origem. Talvez neste momento sinta-se algo difícil de descrever, uma fusão de rebeldia, clareza, honra e chamado. Essa consciência espiritual responde ao despertar, assim como a descoberta do verdadeiro papel de Cleópatra, que vai além da imagem de uma rainha sedutora, revela uma antiga herança espiritual. Ela surge como um símbolo de uma linhagem divina africana, cujo legado foi intencionalmente distorcido devido à ameaça que representava para o sistema existente. Torna-se evidente que essa distorção afetou não apenas a ela, mas também a cada um de nós, nossos ancestrais, nossa fé. Isso toca as estruturas profundas de nossa consciência, pois a verdade espiritual não é neutra, ela é viva e ativa. Tocá-la provoca uma reação. O que muda com o retorno desta história? Tudo muda. Muda a abordagem da oração, a percepção do próprio reflexo, o posicionamento na vida. A fé, imposta por visões coloniais, não reconhecia o princípio sagrado dentro de nós, não mostrava que somos descendentes de reis e rainhas, portadores de códigos divinos em nossos corpos, que a pele escura é um selo da criação e que a linhagem guarda uma sabedoria oculta.
Mas agora esse conhecimento é redescoberto e se torna o ponto de partida para a restauração. O despertar da consciência espiritual negra, que acontece hoje em muitos corações, é uma força profética. Não é apenas uma luta por justiça social, é uma redenção histórica, a reunião dos fragmentos da memória perdida e a reconstrução do templo interior, onde o espírito africano pode habitar com dignidade. É a compreensão de que o que era apresentado como feitiçaria era frequentemente sabedoria ancestral. Cânticos, ritmos, ciclos, danças, abluções, ervas, elementos da natureza. Tudo isso fazia parte de uma profunda conexão espiritual que foi deslegitimada para enfraquecer um povo. Cleópatra surge como um símbolo, convidando ao retorno a essa verdade. Sua história não é apenas um fato histórico, é uma janela para o passado e o futuro. Somente aqueles que reconhecem suas raízes são capazes de crescer profundamente. Somente aqueles que conhecem sua origem compreendem a direção de seu movimento. A perda da origem de um povo acarreta a perda do seu destino. É por isso que a restauração da espiritualidade negra é uma tarefa urgente, que vai além da mera reparação de danos. É uma reconstrução da identidade. Trata-se de uma profunda transformação da autoconsciência. É importante ressaltar que não se trata de rejeitar tradições espirituais herdadas por muitas gerações. Pelo contrário, é um processo de descolonização do olhar espiritual, de separação de dogmas impostos da essência original. É como limpar um templo de seus escombros para que a voz do espírito ressoe livre e naturalmente. É a compreensão de que a fé pode estar ligada à imagem de Cristo, mas de um Cristo desprovido de traços eurocêntricos que veio não para erradicar as raízes, mas para redimi-las. Aquele que encontrou refúgio no Egito, cujas necessidades eram atendidas por mãos negras, que não rejeitaria a espiritualidade de Cleópatra, reconhecendo nela o sopro do mesmo princípio divino. Esta história nos lembra que a espiritualidade do povo africano sempre foi parte integrante do universo. Era viva, intuitiva, conectada com o céu e a terra. É por isso que foi tão violentamente suprimida, pois não precisava de templos luxuosos ou teologias complexas. Os corpos, a terra, o céu, o ritmo do tambor, a palavra do ancião, a canção da mulher, o sopro do vento eram suficientes para um contato direto com o divino. Isso era perigoso para o sistema, pois onde existe uma conexão direta com o superior, não há lugar para manipulação, e sem manipulação, o domínio é impossível. Ao despertar essa consciência, a pessoa se liberta da culpa alheia, dos medos impostos e da vergonha infundada. Começa a avançar com mais confiança, a falar com mais força, a ajoelhar-se não com peso, mas com um senso de honra. Pois agora sabe que em seu sangue corre o sangue de reis e rainhas, em seus ossos reside a sabedoria, em suas veias, a oração. E Cleópatra, em seu silêncio histórico, parece dizer: lembre-se de quem você é. Este é o processo de restauração. Um povo que foi ensinado a se odiar começa a olhar uns para os outros com respeito. Um povo que foi ensinado a baixar a cabeça ergue o olhar com dignidade. Um povo que foi desenraizado planta sementes novamente, mas não na terra dos colonizadores, e sim no solo fértil da sua própria alma. Essa história tem um significado imenso, pois ela reúne, limpa os espelhos, tira a poeira das origens e revela o ouro escondido sob as cinzas da opressão. Se o leitor sente uma ressonância dentro de si, é o pulso do espírito que desperta para a verdade. O ser humano não foi criado para uma vida fragmentada, para a alienação de sua própria história. Não foi salvo para negar sua essência. O verdadeiro despertar espiritual acontece somente quando identidade e fé andam de mãos dadas. E hoje, a restauração ocorre dentro de cada um, ao redor de cada um, em todos. Que mudanças esta revelação trouxe? Que sentimentos provoca a consciência da legitimidade de sua espiritualidade, da sacralidade de sua origem e da história oculta que carrega glória? Se o leitor chegou até este ponto, significa que a mensagem tocou as cordas mais profundas de sua alma. E isso significa que ele faz parte daquele grupo raro de pessoas que despertam não apenas para a história,
mas para uma verdadeira espiritualidade descolonizada, conectada com propósito, origem e identidade.